Doença de Crohn e colite ulcerosa, ambas são doenças inflamatórias do intestino. Ambas atingem uma população relativamente jovem. Distingui-las nem sempre é fácil. Confundem-se devido a sintomas semelhantes. Ambas podem afetar outras partes do corpo e colocam restrições à dieta alimentar. As semelhanças e as diferenças em análise. Bem-vindos a Retratos da Saúde. A colite ulcerosa é uma doença inflamatória crónica do intestino grosso, enquanto a doença de Crohn pode afetar qualquer parte do trato intestinal. São nossos convidados Luís Correia, médico gastroenterologista responsável pela doença inflamatória do Hospital de Santa Maria, e o cirurgião João Gíria, presidente da Sociedade Portuguesa de Coloproctologia. Olá, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Dr. Luís Correia, o que caracteriza a doença inflamatória do intestino? A doença inflamatória do intestino, ou mais corretamente as doenças inflamatórias do intestino, são um grupo de doenças constituído basicamente por duas doenças principais, a colite ulcerosa e a doença de Crohn, que, como o próprio nome indica, são crónicas, não têm uma cura conhecida, pelo menos até ao momento, não têm causa conhecida, são, como se diz, idiopáticas e são no seu mecanismo, são imunomediadas. Professor, quando é que se ouviu falar pela primeira vez da doença de Crohn em Portugal? Terá sido uma tradição oral, não é? Uma informação oral e, portanto, com todas as variações que uma situação destas pode ter. Mas terá sido no Hospital de Santa Marta, nas reuniões anatomoclínicas, orientadas por professor Volville. E terá sido ele nos anos 37, 38, ele teve cá até 46, em que foi depois para os Estados Unidos, terá falado e terá chamado a atenção para esta doença que era granulomatosa, semelhante, quer dizer, à tuberculose, mas que não era tuberculose. E, de facto, terá sido acaba por ser um dado histórico, relacionado com a época da Primeira Guerra. A doença inflamatória do intestino afeta um número considerável de pessoas em todo o mundo. Só em Portugal contabilizam-se 15.000 doentes. Ainda que semelhantes, a doença de Crohn e a colite ulcerosa têm diferenças que vamos aprofundar com a ajuda da equipa multidisciplinar do Hospital de Santa Maria. O acompanhamento clínico e o ensino da estratégia para lidar com a doença no dia-a-dia são fundamentais para que se consiga manter a qualidade de vida destes doentes. Afetam 5 milhões de pessoas no mundo. A incidência aumentou 15 vezes nas últimas décadas. 20% dos doentes apresentam sintomas de forma contínua. Estes são os números que justificam a importância de trazer para debate na sociedade civil o tema das doenças inflamatórias intestinais. Doença de Crohn e colite ulcerosa são as mais prevalentes. A colite ulcerosa atinge o reto e o cólon. A doença de Crohn pode atingir todo o tubo digestivo. Essa é a principal distinção. Afetam o género masculino e feminino em igual proporção. Podem manifestar-se em qualquer idade, atingindo principalmente jovens, com um pico de maior incidência entre os 15 e os 30 anos. Na colite ulcerosa, até 20% podem ser formas que nós chamamos de formas fulminantes, de aparecimento rápido. Em relação à doença de Crohn, isso também é variável. Pode haver queixas durante vários anos sem que seja identificada a causa. Apesar dos avanços na investigação da doença inflamatória do intestino, desconhecem-se ainda as suas causas. Sabe-se, no entanto, que situações de stress e alterações emocionais podem agravar a doença. São doenças que alteram a nível familiar, a nível individual. Parece numa altura em que estes indivíduos começam
a trilhar a sua autonomia, estão na faculdade, têm grupos de amigos e de um momento para o outro vêm-se abraços com uma doença crónica que os limita, tem uma tendência a isolar-se. Isto é uma das partes que a psicologia pode ter bastante interesse, em encontrar formas e estratégias para lidar com as limitações que, obviamente, uma doença crónica tem. Numa única frase, é ensinar os doentes a tomar conta da doença e não que a doença tome conta dos doentes. São alguns dos sintomas comuns às duas patologias. O diagnóstico baseia-se, por um lado, em exames complementares, entre os quais entra a abordagem endoscópica, os exames de imagem e a histologia. Tem que se fazer sempre biópsias e nem sempre conseguimos fazer o diagnóstico na primeira abordagem. O aparecimento da terapêutica biológica veio melhorar significativamente a qualidade de vida destes doentes. O tratamento é o infliximab. É um dos biológicos que vai promover uma melhor qualidade de vida ao doente. Vai reduzir a nível de inflamação do intestino, fístulas, abscessos, ulcerações, tudo o que são patologias que se enquadram, tudo o que são sinais e sintomas que se enquadram com as patologias de colite ulcerosa e doença de Crohn. Está aumentado a probabilidade de cancro na doença inflamatória. Portanto, é considerada entre as doenças pré-malignas. Poderá aumentar até 2, 3 vezes a incidência do cancro do cólon. Um tratamento inovador que traz esperança renovada aos portadores de doenças inflamatórias intestinais. A introdução dos novos fármacos torna possível alterar o curso natural da patologia, permitindo a ausência de sintomas a longo prazo e adiando em larga escala a necessidade de intervenção cirúrgica. A doença de Crohn é uma doença crónica inflamatória intestinal que atinge geralmente o ileo e o cólon, mas pode afetar qualquer parte do trato intestinal. Dr. Luís Correia, já a colite ulcerosa acaba por ser mais localizada. O que é que caracteriza esta patologia? A colite ulcerosa. A colite ulcerosa é uma forma de inflamação que se restringe ao intestino grosso, ao cólon, daí o termo colite, e que não ultrapassa, portanto, do ponto de vista intestinal, essa localização e que afeta, sobretudo, as camadas mais internas da parede intestinal, ditas a mucosa, excepcionalmente nas formas muito graves, a submucosa, eventualmente, em formas muito graves, atingirá a camada muscular. E é nessas fases muito graves que é necessário passar para a cirurgia? Pode ser nessas fases muito graves, em que pode ser necessário passar para a cirurgia, se a terapêutica médica, e a terapêutica médica tem evoluído de forma muito significativa, não tiver controlado essas formas muito graves dentro de um limite de tempo, de uma timetable, de um horário que é muito exigente e muito rigoroso. Se num limite de tempo não se conseguir controlar, o cirurgião tem, de facto, uma intervenção que é indispensável. E é nessa altura que começa o seu trabalho. A cirurgia, nestes casos, pode ser também um tratamento? A cirurgia, nestes casos, pode ser um tratamento em cerca de 20% dos doentes. A maioria destes doentes são controlados medicamente, quer dizer, são orientados em consulta de gastroenterologia e, bem, conseguem estar perfeitamente controlados toda a sua vida, com pequenos períodos de exacerbação da sua doença, mas controlados. Alguns destes doentes precisam, de facto, de cirurgia e a cirurgia, neste caso, é curativa, mas à custa, obviamente, de uma intervenção que é, quer dizer, tem o seu risco e tem obviamente, os seus problemas, não é? De modo que, se não for preciso, tanto melhor para os doentes, não é? E no caso de não ser preciso, já há tratamentos também biológicos e algumas inovações que se possam ter em conta? No caso concreto da colite ulcerosa, o armamentário terapêutico que dispomos para lidar com a doença é, felizmente, em relação à doença de Crohn, um pouco maior, antes de mais porque dispomos de fármacos mais simples e de menores efeitos acessórios que podemos utilizar em praticamente todas as formas de doenças, formas simples de anti-inflamatórios. Mas, de facto, dentro do grupo dos imunossupressores e uma percentagem muito significativa de doentes vai precisar de ser imunossuprimida, os fármacos biológicos
relativamente recentes, levam 20 anos da sua utilização, vieram mudar, de facto, completamente a perspectiva do tratamento das doenças, a perspectiva do controle da atividade e da qualidade de vida dos doentes. Porque são mais fáceis, podem eventualmente ter ambulatório e ser também seguidos em casa. Os fármacos, existem diversos tipos de fármacos, uns são de maior facilidade diária na sua utilização, por exemplo, em casa, outros exigem pela sua administração endovenosa utilização em hospital dia. O que faz a grande originalidade destes fármacos e que veio modificar completamente a nossa abordagem foi de que são fármacos com capacidade, em primeiro lugar, são biológicos, portanto, são gerados em culturas de células, não são fármacos de estrutura química clássica, mas, sobretudo, vêm intervir na cascata inflamatória, nos mecanismos da inflamação, em locais muito mais específicos, muito mais determinantes na evolução da doença, tornando-os muito, muito mais eficazes. Dr. João Gíria, mas por outro lado, quando é preciso mesmo intervir, do ponto de vista da cirurgia, são cirurgias complexas, atendendo ao facto de estarem muito próximas, quase coladas ao reto. Sim. Na cólon ulcerosa, a maior parte das vezes, a cirurgia é standard, ou seja, é a remoção de todo o cólon e, quer dizer, a preparação de uma bolsa feita de intestino delgado que substitui depois a parte do reto, não é? Esta é a intervenção standard. Há determinados casos, poucos, onde é possível fazer, quer dizer, poupar o reto e fazer só a excisão do cólon, mas são de facto uma raridade. No que é que consiste essa bolsa para o doente e também, eventualmente, para a família? Quando ouvem falar a primeira vez pode ser um pouco assustador. Isso bastante. A bolsa em si é um reservatório, não é? Ou seja, permite que depois, quer dizer, o número de vezes que a pessoa tem obviamente de restabelecer o trânsito seja, quer dizer, menor, quer dizer, ao longo do dia, não é? O número de injeções seja menor do que se não tiver bolsa, que é um pouco mais complicado e mais frequente. Essa bolsa, a maior parte das vezes, necessita de ser protegida quando é feita por um estoma também temporário e, portanto, equivale, na prática, o doente ter de ser operado 2 vezes num intervalo mais ou menos de 3 meses. Não é? Ou seja, está a armazenar as fezes. Exatamente. Armazena e, portanto, permite que, com esse reservatório, que o número de injeções seja menor ao longo do dia do que se eu não tiver. Nestas circunstâncias, há alguns cuidados com a dieta alimentar para evitar agravamento do estado clínico do doente? A utilização das dietas nas doenças inflamatórias não é tão exigente, tão complicada e tão importante como a maioria das vezes doentes e familiares gostariam de pensar. É muito tradicional assumir que por manuseamento dietético vamos influenciar seriamente as doenças. Isso não é de todo verdade, mas há de facto recomendações que são genéricas para estes, como para outros aspectos de muitas outras doenças e que podem exigir algumas atenções. No caso concreto dos doentes com estomas, nas fases mais agudas, é preciso ter, sobretudo, reconhecer que, tendo desaparecido o intestino grosso, que é o principal local de absorção de água, é preciso manter uma hidratação correta nos períodos pós-operatórios. Ou seja, beber menos água? Beber muita água, ter atenção em várias fases. Sim, ao longo do dia é necessário, e de facto, fazer um aporte hídrico muito significativo. É uma das complicações mais comuns do pós-operatório deste tipo de cirurgias, é a desidratação e as grandes perdas de sal e de outros íons. Sódio vulgar é muito comum os doentes terem que ser, de facto, essa recomendação. No geral, depois, são recomendações genéricas comuns a qualquer pessoa que tenha um estômago por qualquer outro tipo de doença. Não há nada de particularmente específico. Muito bem. Ana Batista tem 27 anos, é enfermeira e sofre de doença de Crohn desde os 17. Soma muitos anos de conhecimento da doença e de aprendizagem do seu corpo. Hoje tem uma vida perfeitamente normal. São histórias como esta que devem dar o exemplo numa sociedade que desconhece as dificuldades destes pacientes. A primeira vez que eu me comecei a sentir desconfortável foi na altura dos exames nacionais. Tinha 17 anos, stress. Eu não conseguia comer. Eu cheguei a pesar 43 quilos. Chegaram até a dizer à minha mãe, coitadinha, que ficou em pânico, que eu poderia ter bulimia. Aos 18 anos foi confirmada, através de colonoscopia e biópsia, foi confirmada a doença de Crohn.
quando me disseram tu tens uma doença crónica, não tem cura, vais ter que lidar com ela todos os dias da tua vida, para uma rapariga de 17, 18 anos, às vezes tinha que pensar, esperem lá, onde é que nós vamos, deixa-me ver se eu tenho as instalações necessárias. Muitas vezes até saía e vinha a correr para casa porque não me sentia bem. Por exemplo, uma coisa que é simples, mas que para mim me faz sentido, eu não consigo acampar, pelo simples facto de eu não ter uma casa de banho para mim. Tive bastantes anos sem poder comer as porcarias que nós gostamos de comer de vez em quando. Tive que perceber que alimentos é que me faziam bem, que alimentos é que me caíam mal, retirar isso da dieta. Eu comecei a medicação de linha primária para o Crohn, mas os sintomas nunca me desapareciam com essa medicação. Tive que adicionar os corticoides e essa sim foi uma altura complicada. Cortisona tem efeitos, pernas inchadas, mãos inchadas, cara inchada. Portanto, eu estava completamente dependente de uma medicação que a longo prazo tem efeitos nocivos para o nosso corpo. Depois acrescentei os imunossupressores também à lista e mesmo assim eu não me sentia a 100%. E iniciámos uma terapia biológica e eu sou prova viva de que a medicação funciona e que enquanto funcionar eu sou fã. Neste momento posso dizer que me sinto bastante controlada e que sinto que consigo manter a minha vida o mais normal possível. Agora sim. A Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino, APDI, é uma associação de doentes para doentes sem fins lucrativos. O seu principal objetivo é dar apoio aos portadores de colite ulcerosa e de doença de Crohn, contribuindo em simultâneo para melhorar o conhecimento da população em geral sobre esta problemática. A associação existe desde novembro de 1994. O nosso objetivo é essencialmente informar os doentes com esta patologia, ser um porto de abrigo para as pessoas que são confrontadas com a doença e não sabem o que é e facultar-lhes também, a seu pedido, médicos especialistas na sua área de residência. Desenvolvemos por todo o país ações de sensibilização com o apoio dos hospitais e dos médicos especialistas, onde explicamos temas relacionados com a doença e disponibilizamos também aos nossos doentes consultas gratuitas de psicologia, quer em Lisboa, quer no Porto. Estas duas patologias carecem muito de apoio psicológico, porque há fases da doença em que a pessoa vai-se muito abaixo e é importante ter o apoio de um profissional com experiência neste tipo de patologias que o possa ajudar a ultrapassar as fases mais negativas. E o nosso objetivo é provar às pessoas que mesmo com essa patologia de uma doença crónica é possível ser feliz com a doença. A doença de Crohn surge nos anos 30, atinge em igual proporção homens e mulheres. Em cada doente, afeta uma área específica do intestino, deixando por vezes áreas normais entre as zonas afetadas. Dr. João Gíria, o facto de parte do intestino ou de outras áreas do trato intestinal ficarem saudáveis dificulta muito o trabalho do cirurgião. É ao contrário da colite ulcerosa que falámos há pouco, que é ascendente e é geograficamente unida, digamos assim, tem continuidade geográfica. A doença de Crohn é uma doença que estabelece focos dentro do tubo digestivo que são separados uns dos outros. Portanto, é como se fosse uma doença aos saltos, não é? Quer dizer, é uma doença que geograficamente não é contínua. Pode surgir desde a boca até à parte terminal do intestino, portanto, até à região anal. A maior parte das vezes surge no intestino delgado
e tem zonas atingidas e zonas que não estão atingidas. Ou seja, tem que fazer várias pontes durante o ato cirúrgico. A maior parte das vezes não, tem alguma continuidade na parte terminal do intestino delgado. A maior parte dos casos tem, de facto, uma continuidade e uma localização ali, ao contrário da cólite ulcerosa que abrange sobre o cólon, predominante, que é mesmo o sítio onde se localiza. A doença de Crohn também pode, quer dizer, ter a sua localização no cólon, mas é sobretudo na parte terminal do intestino delgado. Quando ela foi descrita como ileite regional e não ileite terminal, embora seja na parte terminal, porque se assumia que se chamar terminal era péssimo em termos da ideia que podia deixar ao doente ou ao público, e então foi considerada que o nome adequado seria ileite regional. Dr. Luís Correia, qual é então exatamente as causas desta doença, uma vez que, como disse há pouco, não havia uma grande ligação propriamente com aquilo que comemos? As causas das doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn, tal como a colite ulcerosa e as variantes menores ou menos frequentes, são de facto desconhecidas. O mesmo não é dizer que não saibam algo e bastante sobre a sua origem. Existem, de facto, são doenças de origem multifatorial. Antes de mais, existe numa percentagem muito significativa de doentes um agrupamento e um risco familiar, que não é monogenético, mas é um agrupamento poligenético familiar. 10 a 25% dos doentes têm história familiar, têm outras pessoas na família com a mesma doença, o que, aliás, constitui critério de gravidade para a doença. Qual é a percentagem? 10 a 25% dos doentes. E geralmente tem pessoas com esse risco familiar, expostas a um determinado conjunto de fatores para os quais a evidência não é completa, mas que se sabe tem a ver com a nossa sociedade ocidentalizada e em sua ocidentalização progressiva, desenvolvem alterações na interação do conjunto antigénico e do conjunto de substâncias intestinais, através provavelmente do microbioma, do conjunto de bactérias que pululam e que constituem o nosso intestino, e desencadeiam depois um processo. Ou seja, as bactérias são culpadas, entre aspas, de muites do agravamento da doença, de não certa têm que forma. ser necessariamente culpadas, mas são uma fonte de interação e de desencadeamento da doença, não com o sentido de que é uma doença infecciosa, nenhuma evidência até agora aponta nessa direção, mas constituem de facto uma interface para o desenvolvimento da doença, uma interface provavelmente indispensável. Dr. João Gíria, quando lhe aparece um paciente destes num bloco, descreveu há pouco como é que era a cirurgia da colite ulcerosa e, neste caso, a doença de Crohn, uma vez que são várias partes do intestino que estão afetadas? Essencialmente, os tipos de cirurgia que se utilizam na doença de Crohn são diferentes, obviamente, da colite ulcerosa, e são a resecção, portanto, a remoção do local que está atingido pela doença, não é? E a junção entre os dois segmentos que têm uma aparência relativamente saudável, na medida em que muitas vezes a doença é microscópica, não se vê macroscopicamente, mas existe microscopicamente, ou então, quer dizer, em zonas que haja apertos que sejam limitados e setoriais, é uma plastia, quer dizer, ou seja, alarga-se um pouco essa zona desde que esteja pouco atingida pela doença, o que permite poupar intestino. Porque um dos problemas da cirurgia na doença de Crohn é a remoção sucessiva de grandes quantidades ou de grandes porções de intestino, que leva depois a uma situação que se chama o síndrome de intestino curto, ou seja, os doentes tendem a fazer uma absorção mais limitada dos alimentos, a ter, obviamente, diarreias e a expoliar, quer dizer, muitos dos nutrientes. E ao contrário da colite ulcerosa, esta cirurgia não é propriamente uma cura, mas é um meio para aumentar a qualidade de vida por uns tempos destes doentes. É um meio de controlar as complicações quando elas não são controláveis medicamente pela parte de toda a medicação, que hoje em dia é muito mais rica e variada e muito mais, digamos assim, potente no domínio das situações do que era, quer dizer, há uns anos atrás. Cerca de 80% dos doentes com doença de Crohn ao longo da sua vida habitualmente eram operados, hoje é um número menor, ao passo que só 20% dos doentes da colite ulcerosa é que precisam de ser operados. Muito no bem. entanto, Doutor, uma última questão, e tem que ser muito breve. Neste caso concreto desta doença, há de facto outros sintomas no corpo, nomeadamente na pele, por exemplo? Sim, um terço dos doentes, as doenças são doenças sistémicas, embora tenham um envolvimento predominante a nível intestinal, mas
um terço dos doentes têm manifestações ditas extraintestinais, das quais as mais comuns são, de facto, geralmente articulares, mas podem, de facto, ser também relativamente comuns, em 10% dos doentes, manifestações na pele, mas há manifestações oculares, há manifestações hepáticas, há manifestações cardiovasculares, etc. Também aqui, os novos fármacos, nomeadamente os fármacos ditos biológicos, constituem uma mais-valia muito significativa, porque algumas destas manifestações extraintestinais são extremamente destrutivas, são problemas per si, podem ser o problema dominante. A doença intestinal pode estar pacatamente sintomática ou paucissintomática e o problema extraintestinal ser o mais significativo, e também aqui os fármacos biológicos acabam por ajudar por controlar a doença e constituírem uma mais-valia muito significativa. Muito obrigada aos dois por terem aceito o convite e por nos terem ajudado a mostrar as diferenças entre uma e outra doença. A doença de Crohn está associada a determinadas perturbações que afetam outras partes do corpo. Quando provoca uma reativação dos sintomas gastrointestinais, o doente pode também sofrer inflamação das articulações ou inflamação do branco do olho, entre outros sintomas. Um quadro que afeta psicologicamente o doente. O mesmo acontece com os pacientes de colite ulcerosa. Saber viver com as doenças inflamatórias do intestino é essencial para ter qualidade de vida e não se entregar à doença. Os erros refrativos afetam-nos a todos. Já a seguir, o que fazer para minimizar a perda de visão.